Muito bom dia, bem-vindos ao W Faria News. Eu sou Leonardo Mazilo, sócio das áreas tributária de Human Capital do W Faria Advogados. Essa é a terceira edição do W Faria News e hoje o nosso programa estará dividido em 3 blocos. No primeiro, nós vamos falar do projeto de lei 1397 da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a suspensão da cobrança de dívidas e alterações na lei de falências. Em seguida, no segundo bloco, nós vamos falar de outro projeto de lei, o 1179, aprovado pelo Senado Federal, que altera, dentre outras coisas, os prazos de vigência da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. No terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre o balanço feito pela Receita Federal ontem, sobre a segunda fase da Operação Saldo Negativo, que investiga fraudes na comercialização de créditos tributários. E não se esqueçam que o W Faria News é essencialmente interativo, então, havendo qualquer dúvida, façam perguntas pelo chat, que nós vamos responder ao vivo para você. Nós pedimos apenas que você identifique nome e e-mail de contato, porque se nós não conseguirmos responder ao vivo, nós vamos fazer isso logo após ao término da edição. Então, para falar do primeiro assunto, o projeto de lei 1397, nós vamos chamar a nossa sócia da área de corporate, Ana Júlia Moraes, que, que vai tratar desse assunto com vocês, tá? Bom, Olá, Ana Júlia, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Ana Júlia, o nosso primeiro assunto de hoje, que é esse projeto de lei do Senado Federal, ele cria uma espécie de suspensão da cobrança de dívidas, né? O que eu queria saber de você é como é que funciona esse stay period de 60 dias aí que vai ser instituído por esse projeto de lei, né? Que está previsto no projeto de lei. Pois é, Léo, esse projeto de lei 1397 está sendo chamado de Sistema de Prevenção à Insolvência. A ideia desse projeto é justamente facilitar a negociação extrajudicial de créditos. Então, num primeiro momento, a primeira medida que ele traz realmente é a suspensão de qualquer cobrança de dívida, o ajuizamento de ação revisional de contrato, cobrança de multas, por um período de 60 dias a partir da entrada em vigor da lei. Essa lei não está em vigor ainda, ela foi aprovada pela Câmara, ela ainda está em processo legislativo, enfim, mas a permanecer a forma como ela está prevista, durante 60 dias, realmente os credores ficariam impedidos de tomar qualquer medida coercitiva de recebimento de dívidas. Isso vale para a execução de garantias, isso vale para a decretação de despejo, isso vale para pedidos de falência, enfim, é uma forma de proteção, na verdade, dos credores, e é importante mencionar que isso vale para a lei fala em agente econômico, tá? Então, tem uma alteração aqui que é bastante relevante, porque ela engloba, inclusive, agentes econômicos não formalmente registrados. Então, vale para microempresários, vale para atividades informais, desde que o devedor consiga demonstrar que ele tem uma atividade econômica. Bom, Ana, aqui ainda me parece que existe uma previsão de negociação preventiva. O que é isso, Ana? Você pode explicar para a gente? Perfeito. O que a lei prevê são etapas, na verdade, a gente chama de faseamentos, tá? Então, nessa primeira fase, num primeiro momento, aprovada essa lei, então você teria a suspensão de qualquer cobrança de dívida, enfim, todas essas outras medidas coercitivas que eu mencionei, de impedimento de despejo, enfim, cobrança de qualquer multa, qualquer obrigação vencida. Num segundo momento, a lei prevê que as partes poderiam, o devedor poderia pedir uma negociação preventiva. O que é que isso acarreta, na verdade? Passado o período, então, de 60 dias, dessa suspensão do direito do credor de buscar o recebimento judicial de qualquer obrigação não cumprida, o devedor poderia ajuizar esse pedido
e ele impõe, na verdade, um período de mais 60 dias, seriam 60 dias adicionais, durante os quais o devedor poderia ter a faculdade de negociar com seus credores extrajudicialmente, enfim, a recomposição dessa dívida, eventual desconto, enfim, qualquer renegociação contratual durante este período de mais 60 dias. Então, na verdade, a gente estaria falando de uma faculdade aí uma suspensão de cobranças por 120 dias. Passado esse período de negociação preventiva, fica uma opção do devedor de requerer a recuperação extrajudicial ou judicial, com algumas outras benesses que a gente vê na terceira fase, ou simplesmente seguir, enfim, se sujeitar a uma eventual cobrança das dívidas. Se ele não requerer nem a recuperação extrajudicial, nem a recuperação judicial, voltaria ao status quo ante, enfim, aí os credores poderiam ter a faculdade de mover ações visando o recebimento de créditos inadimplidos. Bom, Ana, aqui também esse projeto de lei, ele altera a lei de falência e recuperações judiciais, né? O que isso impacta nessa lei que já existe há tanto tempo? Ele traz mudanças, eles chamam de mudanças transitórias, né? Então, a princípio, as alterações na lei de recuperação judicial, na lei de falências e de recuperação judicial, vigeriam, em tese, pela lei, pela redação do projeto. Eles estariam em vigor até 31 de dezembro de 2020, ou enquanto durar o período de calamidade pública decretado pelo governo federal. E ele traz algumas alterações importantes. Então, assim, a primeira delas é que, no caso de recuperação extrajudicial, ele prevê que a aprovação desse plano de recuperação extrajudicial não precisa mais de um quórum de 3/5, ele reduz esse quórum para metade, ou seja, para aprovação de um plano de recuperação extrajudicial, ao invés dos 60% previstos na lei de recuperação judicial, ele passaria a um quórum de 30% mais um, então é bastante mais simples. Ele impede a decretação de falência com créditos que sejam abaixo de R$100 mil. A lei de recuperação judicial falava em 40 salários mínimos, agora ele aumenta esse limite, esse projeto de lei aumenta esse limite para R$100 mil. Uma outra questão que é bastante importante e que tem gerado bastante polêmica, ele permite um aditamento, empresas que já têm um plano de recuperação judicial aprovados ou em andamento anterior à vigência dessa lei, enfim, que hoje é um projeto ainda, ele poderia ser aditado para incluir, inclusive, créditos posteriores, ou seja, créditos, inclusive, de dívidas feitas durante o estado de pandemia, e ele prevê também que podem ser incluídos créditos relativos a negociações ocorridas durante o plano de recuperação judicial. Quer dizer, isso é importante mencionar. Esses créditos, a gente está falando especificamente de créditos concedidos a empresas já em recuperação. Esses créditos, por essência, na letra da lei 11.101, eles estão excluídos do plano de recuperação judicial e eles têm um tratamento diferente. Esse projeto de lei pretende que esses créditos de refinanciamentos ou de novos créditos concedidos para empresas durante a recuperação judicial sejam também incluídos nesse novo plano, que prevê também um novo stay-off, quer dizer, ele teria mais um tempo aí de proteção legal contra a cobrança de dívidas, né? E ele também impede uma outra mudança que tem sido bastante criticada e bastante polêmica, ele também pretende impedir que os credores busquem a satisfação de eventuais dívidas não cumpridas de coobrigados ou de terceiros, enfim, de garantidores que por lei, pela 11.101, poderiam ser atingidos. Quer dizer, uma coisa é o crédito dentro da empresa em recuperação judicial, outra coisa são os créditos dos garantidores, né? Esse projeto de lei prevê que os garantidores também ficariam imunes a qualquer medida de cobrança judicial. Bom, Ana, muito obrigado. Tá? Agora, para o próximo bloco, nós vamos contar com a presença da Camila Chisotti, que é coordenadora da área de compliance do escritório, W Faria Advogados, né?
Então, Camila, bom dia. Houve aí uma aprovação pelo Senado do projeto de lei 1179 que altera prazo de vigência da LGPD, né? A gente gostaria de saber o que isso impacta no final, né? Como ficou o prazo de vigência e o que as empresas devem se preocupar, com o que elas devem, para que elas devem atentar agora com essas alterações? Oi, Camila, eu acho que o seu áudio está no mudo, se você... Desculpa. É isso mesmo, Léo. Nós tivemos agora, dia 19 de maio, a aprovação definitiva pelo Senado do novo texto, né, que resgata a data de vigência da LGPD para agosto de 2020 e as sanções correspondentes às sanções os dispositivos correspondentes às sanções administrativas para agosto de 2021, né? Então, a gente tem aí um cenário importante de resgate de data de entrada em vigência da LGPD, que já estava prevista no seu texto original, para agosto desse ano, né? Agora o texto segue para a sanção da presidência, mas no atual cenário nós ainda temos também a MP 959, né, que prevê a data de entrada em vigência da LGPD para 3 de maio de 2021. E os dispositivos correspondentes às sanções administrativas também, né? Aí seria a lei na sua integralidade para maio de 2021. Porém, há fortes indicações de que essa MP vai caducar, né? Os líderes da Câmara já apontaram que vão deixar a MP caducar, porque ela trata da concessão do auxílio emergencial, algo que já está sendo feito na prática. Então, resumidamente, o cenário que nós temos hoje caso o PL 1179 ele seja sancionado pela presidência e a MP não seja convertida em lei, então nós teremos a data de entrada em vigência da LGPD para agosto de 2020, com as sanções para agosto de 2021. Caso o PL seja sancionado e a MP seja convertida em lei, né, será necessária uma deliberação para compatibilidade entre esses textos. E caso o PL seja vetado e a MP seja convertida em lei, nós teremos a data de entrada em vigência da LGPD para maio de 2021. E caso seja vetado o projeto de lei 1179 e a MP não seja convertida em lei, o que nós teremos é a retomada da redação anterior da Lei de Proteção de Dados, que também previa a entrada em vigência da LGPD para agosto de 2020. Então, acreditamos que assim, a grande probabilidade de que realmente a gente tenha aí o resgate da data de entrada em vigência da LGPD para agosto de 2020. E também entendemos que as sanções administrativas ficaram postergadas para sua data de vigência para agosto de 2021, porque é importante lembrar que a gente ainda não tem a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Que ela tem que ser aí constituída pelo governo federal, e acreditamos que depois de constituída essa autoridade, nós teremos aí alguns dispositivos importantes da Lei de Proteção de Dados que ainda carecem de regulamentação, né? O que traria aí uma maior segurança jurídica para as empresas. Então, atualmente, o cenário que nós temos é esse. Acreditamos que é grande a probabilidade de que realmente a Lei de Proteção de Dados e os seus dispositivos entrem em vigor ainda esse ano, né, em agosto de 2020. Lembrando que os senadores indicaram que o fundamento, né, para que realmente se mantesse essa data foi para o combate às fake news, né, que eles acham que é um instrumento importante para o combate às fake news. Não acreditamos que seja um instrumento muito efetivo nesse sentido, mas é sim um instrumento bastante importante, principalmente no cenário atual que nós temos, nós estamos vendo aí que os dados dos cidadãos estão sendo tratados aí para o combate
a Covid, né? Os dados dos cidadãos, tem aí algumas iniciativas para que sejam utilizados no combate à pandemia, e aí sim seria importante a gente ter a lei de proteção de dados vigente para que isso seja feito de uma forma transparente e de uma forma correta. Camila, muito obrigado. Nós vamos entrar agora no terceiro bloco, em que nós vamos falar rapidamente sobre uma operação da Polícia Federal que, vamos dizer assim, desmantelou uma quadrilha que vendia créditos tributários falsos, e no final eu vou chamar mais uma vez a Ana Júlia, porque foram feitas 2 perguntas aqui no chat, e nós vamos responder a respeito daquele PL 1379 da Câmara dos Deputados. Tá? Bom, com relação a esse tema tributário da operação saldo negativo, houve, em abril, foi iniciada a segunda fase dessa operação pela Receita Federal, tá? É uma operação que visava identificar uma quadrilha que comercializava créditos tributários inexistentes, tá? O modus operandi dessa quadrilha era, primeiro, vender uma solução fácil, né, para quem estava devendo tributos para a União. Essa quadrilha, os integrantes dessa quadrilha pediam uma procuração eletrônica para a empresa, faziam retificações totalmente indevidas nas declarações da empresa, criando saldo negativo inexistente, e também enviavam perdicompes com créditos que não existiam, né? No final das contas, a operação acabou identificando vamos dizer assim, esse modus operandi. O contribuinte, obviamente, que contratava esse serviço perdia dinheiro, né? Tinha que pagar depois os tributos com juros e multas altíssimas, né? Começando em 75%. No caso das compensações de saldo negativo, né, multas de 50% em perdicompra. Essas multas podem ser, inclusive, dobradas ou triplicadas em caso de indício de fraude, o que, no caso concreto, acontecia, e, no final das contas, ainda poderiam ter que se submeter a algum tipo de procedimento criminal. Tá? Nessa segunda fase, esse balanço publicado ontem pela Receita, foram identificadas 52 franqueados nessa organização criminosa, né? E nós trazemos essa notícia porque cada vez mais o uso de tecnologia, especialmente para racionalização de procedimentos tributários, é inevitável, né? Nós vamos ter certamente e cada vez mais o emprego maciço de tecnologia para auxiliar as empresas a gerir esse sistema tributário, que é bem complexo aqui no Brasil. No entanto, é muito importante que as empresas tenham todo o cuidado na hora de contratar esse tipo de serviço, né, que verifique a idoneidade da empresa, preferencialmente tendo algum escritório de advocacia chancelando esse tipo de trabalho, porque senão as consequências depois podem ser trágicas. Né? Na busca da solução fácil de problemas, que não são fáceis de serem resolvidos, porque isso faz parte vamos dizer assim, do risco Brasil, né, de trabalhar no Brasil, a empresa acaba, para resolver um problema, criando 2 ou 3 e tendo consequências, às vezes, até na seara penal. Tá? Bom, gente, vamos voltar aqui rapidamente ao primeiro tema. Vou chamar novamente a Ana Júlia para... Bom, a gente opera a mesa aqui, faz tudo, né? Chama a Ana Júlia, porque nós temos 2 perguntas aqui que foram feitas por participantes. E a primeira delas, Ana Júlia, é a seguinte: o que a pessoa que pergunta se a empresa já tiver em recuperação judicial, se ela pode incluir qualquer título de crédito, inclusive débitos trabalhistas, tá? Que aparecerem. Então, por exemplo, se funcionários que saíram durante a pandemia, né, a empresa vai poder não pagar nada, porque vai haver a possibilidade de incluir esses débitos trabalhistas, na verdade, na RJ. Bom, gente, é importante mencionar que esse PL traz uma série de disposições. A gente não vai conseguir aqui, o tempo é curto, eu não consegui abordar todos, tá? Então, se vocês
tiverem qualquer outra dúvida, fiquem à vontade para mandar por e-mail. Mas, respondendo especificamente a essa pergunta, a resposta é sim, eles podem ser incluídos. Todos os créditos até o novo pedido, na verdade, de recuperação judicial ou aditamento a um plano que já esteja em vigor. Então, sim, obrigações trabalhistas contraídas ao longo do período de recuperação judicial, enfim, e após até a decretação do estado de calamidade pública, que a data considerada é 20 de março, poderiam sim ser incluídos. Bom, muito obrigado, Ana. Nós estamos aqui encerrando a nossa apresentação, o nosso W Faria News, nossa edição de hoje, né? O conteúdo do W Faria News pode ser acessado no nosso site, wfaria.com.br, e a gente pede que vocês também sigam o nosso LinkedIn. A gente vai fazer sempre posts em tempo real das alterações legislativas, dos novos precedentes, tá? E agradecemos mais uma vez a participação de vocês. Caso surja alguma dúvida, por favor, enviem para nós as suas dúvidas por e-mail relacionadas a esse tema, que a gente vai, assim que possível, responder para você. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Até a próxima edição na quinta-feira que vem.